Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Cruz Conta, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar sobre o Papa São João XXIII, que governou a Igreja durante só 5 anos, de 1958 a 1963, e que, no entanto, causou, enfim, grandes mudanças culturais dentro da Igreja. Na ocasião da morte de Pio XII, houve uma espécie de vácuo. Pio XII era quase uma figura lendária no fim do seu pontificado, aquele homem magro, muito alto, enfim, de maneiras aristocráticas, grande intelectual. Ele teve muito doente nos anos anteriores à sua morte e isso, de certa forma, também afastou ele um pouco do contato social mais frequente e ficou um pouco uma figura, claro, ligada a um passado que já não existia mais. Os anos do pós-guerra foram anos de mudanças abruptas e ininterruptas e, claro, a figura de Pio XII era ainda um homem quase dos tempos antes da guerra. Por outro lado, ele era claramente um líder respeitadíssimo nos países da Europa Ocidental, da América, que tentavam, nos anos do pós-guerra, e com enorme sucesso, é o que a gente vive até hoje ainda aqui, reconstruir a Europa dizimada pela guerra no sentido de uma democracia, de sentido cristão, de valores cristãos. Portanto, Pio XII era, embora politicamente não ativo, obviamente, uma autoridade moral reconhecida e respeitada por católicos, cristãos e não cristãos também, como um paladino desses valores morais mais profundos. Grandes nomes da democracia cristã da época, De Gasperi na Itália, por exemplo, Konrad Adenauer aqui na Alemanha, Robert Schuman, que foi um dos fundadores da União Europeia, foi inclusive beatificado há poucas semanas pelo Papa Francisco, eram pessoas de uma fé cristã extremamente profunda. E o Papa não faz parte ativamente desses movimentos, mas é um grande líder. E na época da sua morte houve então essa pergunta, o que a gente vai fazer agora? Quem é que pode, né, de certa forma, liderar a igreja nesses tempos novos, tão difíceis? Estamos agora em tempos da Guerra Fria, começando todo o movimento hippie, que muitos de nós se lembram ainda da década de 60. A realidade histórica, política, social na África, os países estão fazendo a sua independência, graças a Deus, do imperialismo europeu. Enfim, o mundo está mudando completamente. E quem é que pode liderar moralmente a igreja e, de certa forma, influenciar também o mundo depois da morte de Pio XII? E os cardeais escolhem um cardeal que é justamente o oposto do seu antecessor. Angelo Roncalli era um italiano, filho de família muito pobre, era o quarto de 13 filhos, estudou com muita dificuldade, conseguiu chegar a ser doutor em direito canônico, e era um homem baixinho, gorducho, sem qualquer verniz, vamos dizer assim, social, muito pelo contrário, fazia piadas em solenidades, extremamente simples, transparente, direto, homem de pé no chão, a gente diz hoje no Brasil, né, de extremo bom senso, nada carismático, nenhuma figura imponente, muito pelo contrário. Por isso mesmo ele conseguia talvez unir pessoas e se aproximar de pessoas que em outras circunstâncias brigariam entre si, e ele tinha esse calor humano muito grande, que fez ele ser conhecido como o Papa Bom, o Papa Avô. Curiosamente, muito pouca gente sabe que a sua vida tinha sido em circunstâncias muito difíceis politicamente. Ele tinha sido núncio apostólico na Bulgária e na Turquia, países de maioria muçulmana na época e com governos durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, todo o tempo antes da Segunda Guerra, governos às vezes muito autoritários. E ele também nesses países tinha ganhado uma reputação não como figura de proa política, mas sim como uma figura que causava um enorme afeto, uma enorme afeição. Ele era claramente, por isso os cardeais o elegem, um santo, vamos dizer assim. Santo não no sentido de alguém alheio, como se diz hoje, né, à realidade, mas muito pelo contrário, santo, alguém que conhece profundamente a pobreza, a doença, as dificuldades, as brigas, as guerras, que teve lá junto com essas coisas, viveu isso, e que, no entanto, soube permanecer simples, fiel ao seu sacerdócio, fiel à sua vocação, fiel aos seus valores cristãos, pessoa de extrema inteligência no sentido de sabedoria, de saber distinguir as coisas, de saber falar com as pessoas, de entender a necessidade e a realidade das coisas.
pessoa sem medo, se é uma característica da personalidade de João 23, aquele homem sem medo, não se deixa pressionar, não se deixa influenciar, não se deixa intimidar, ele é quem ele é, seja no Vaticano, seja na Bulgária, seja onde for. Depois da guerra foi anúncio na França, que era um dos países politicamente mais divididos da Europa, entre variadíssimas tendências políticas, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda. Ele teve que remover todos os bispos franceses, nomeá-los de novo, porque alguns deles tinham ficado ligados à resistência contra o nazismo, outros, ao contrário, tinham, de certa forma, apoiado o regime do Marechal Pétain, que era, de certa forma, pró-nazista. Enfim, era um homem de uma capacidade de trabalho imensa, de uma sabedoria extremamente forte e realista, mas, por outro lado, extremamente simples, transparente, não há qualquer dúvida de que essa pessoa aqui é uma pessoa realmente de vida santa. E os cardeais certamente acham que ele vai governar a igreja rapidinho, enfim, já era velhinho, até que a gente encontre uma nova figura. E para espanto do mundo, inclusive da própria igreja, um ano depois de eleito, ele simplesmente convoca um novo concílio ecumênico. Um concílio ecumênico da igreja é simplesmente uma reunião de todos os bispos e autoridades eclesiásticas para se discutir assuntos, enfim, relativos à teologia, pastoral, o que seja. E o último concílio tinha sido o Vaticano I, em 1870, convocado por Pio IX, que tinha sido interrompido porque os revolucionários italianos, na época, fazendo a unificação da Itália, invadiram Roma e violentamente interromperam enfim, a possibilidade do concílio. O concílio nunca tinha sido fechado nos anos de guerra, esses anos todos dos últimos papas. Muitos tinham pensado que o XII quase convocou o Vaticano II, se é esquecido também, mas, enfim, as dificuldades eram tremendas. E é esse papa velhinho, bonachão, gorducho, ninguém dá muito por ele, que, pela sua própria decisão, convoca, então, fecha o Vaticano I e diz: nós vamos fazer agora um outro concílio, chama-se Vaticano só porque foi no Vaticano, que vai ser, ele diz, um concílio pastoral. Não estamos aqui para discutir dogmas, discutir questões teológicas, estamos aqui para pensar juntos e abrir novos caminhos para a missão pastoral da igreja. Como levar a fé da igreja a esse mundo que é um mundo totalmente novo, é um mundo até 20 anos atrás, enfim, desconhecido. E isso é preciso a gente ter bem em mente. O que se fala sobre o concílio, que a mídia falou e fala até hoje, eu já ouvi padres dizendo que o Concílio Vaticano II aboliu o sacramento da confissão, já ouvi isso. Quer dizer, há coisas absurdas, completamente absurdas. Basta pra gente, isso é possível hoje perfeitamente, com um clique da internet, ler os documentos do concílio, ler inclusive o famoso discurso de abertura do concílio de São João 23, que é uma maravilha de clareza. E ele usa a palavra adornamento, pôr a igreja em dia. O que é pôr a igreja em dia? Não é pôr a igreja em dia na sua doutrina, na sua moral, porque isso, inclusive, o Papa não pode, não tem autoridade para isso. Isso não vem de nós, isso não é a igreja que inventa, como se a gente fosse, O Papa Francisco agora diz, uma ONG, ele diz, a igreja não é isso. A doutrina e a moral vem de Deus, a gente tem que fazer o esforço para descobrir o que Deus quer, mas a gente não pode inventar nada novo. O Vaticano II tem o objetivo, o Papa diz claramente, de mudar aquilo que é relativo. A igreja tem a sua cultura, todos nós temos uma cultura. Cultura nada mais é do que a expressão da nossa personalidade. Mesmo na vida de cada um de nós, a gente tem fases culturais diferentes, Depende de onde a gente mora, do que a gente faz, com quem a gente se dá. E a igreja tem também uma enorme parte da sua vida que é apenas cultural, relativa, completamente relativa. Tem a ver com o tempo, os costumes, as pessoas, a língua e etc. E o que ele diz é: a gente precisa reformar essa parte cultural, reformar essa parte relativa para que pastoralmente a igreja seja eficiente, seja mais ativa, e não reformar a doutrina como muita gente acha, A mídia, obviamente, deu a sua interpretação do concílio, sendo tão forte como é hoje cada vez mais. As pessoas acreditam na mídia e nunca leem o documento do concílio, nem nunca vi o que realmente foi. O exemplo talvez mais forte do Concílio Vaticano II é a reforma litúrgica que ele fez. Muita gente acha, de novo, que o concílio mudou a missa, mudou a doutrina. Não mudou absolutamente nada. O que ele mudou, num sentido de tentar justamente se adaptar melhor, nesse sentido relativo e cultural aos tempos modernos, foi a questão relativa na liturgia.
se fala latim ou se fala a língua do país, isso não quer dizer nada para a liturgia no seu sentido absoluto. A gente que diz, eu já ouvi isso também, que o latim é uma espécie de língua sagrada, que o latim é uma espécie de santidade, vamos dizer assim. Isso é absurdo, isso é ahistórico. Se alguém quer ser realmente conservador no que se refere à língua na igreja, tinha que falar grego, porque a língua da igreja foi grego até o século III, IV. Na verdade, bem conservador, ou você tinha que falar aramaico, porque é a língua que os apóstolos e Jesus falavam. O latim é a língua do Império Romano, de certa forma, a língua do inimigo que perseguiu a igreja durante 300 anos, mas que era a língua do mundo de então, e é uma língua extremamente rica, né, no sentido da sua expressão, e, portanto, normalmente, paulatinamente, acabou virando a língua da igreja. Como hoje é uma língua morta, é bom porque você pode usar ela, né, como um instrumento de trabalho que não muda constantemente com o tempo, os termos permanecem. Mas fazer a missa em latim ou na língua vernácula, isso é totalmente relativo. Ter mais música, menos música, que a liturgia seja um pouco reduzida ali, para que, né, os tempos hoje são muito corridos. A Eucaristia, o cânon da missa, a consagração, a presença do sacerdote, isso tudo permanece igualzinho. O que acontece? Que as pessoas, claro, mesmo dentro da igreja, inclusive muitos bispos, entendem a coisa a seu próprio modo, né? E começam a dizer, a reformar tudo, a quebrar igrejas antigas, a achar que tudo tem que ser agora, enfim, moderno, de concreto. Hoje já estão até antiquadas essas igrejas das décadas de 60. Não é isso que o concílio diz, absolutamente. A gente aqui não pode entrar, né, na discussão do concílio, mas quando o Papa São João XXIII morreu, em 1963, ainda o concílio não acabado, ele pôde ver certamente, né, as dificuldades que havia dentro do próprio concílio entre tradicionalistas, progressistas, etc. Mas hoje, mais distante no tempo, e depois de pontificados como João Paulo II, a gente vê claramente o que foi o concílio realmente e o que as pessoas, principalmente a mídia, fizeram dele. O Papa João XXIII fica, então, foi canonizado recentemente pelo Papa Francisco, como essa figura de um homem extremamente corajoso, autêntico e, sim, santo, no meio de um mundo, enfim, né, totalmente turbulento. As suas encíclicas, Mater e Magistra, por exemplo, sobre o papel da igreja no mundo, vão sempre nesse sentido de reafirmar aquilo que vem de Nosso Senhor, vem da fé, mas abrir caminhos novos para isso dentro do mundo contemporâneo, que é o que a gente, enfim, né, vai tentando fazer com muitas dificuldades, o que é normal na história da igreja e na história dos homens. Vamos terminar aqui então pedindo que São João XXIII rogue por nós. Grande abraço!